Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Pois é, né? Tem um tempinho que a gente não conversa sobre Jesus. Eu precisei parar um pouquinho porque foi necessário resolver que caminho que a gente ia seguir a partir de agora. Porque tínhamos várias opções. Não existe uma cronologia exata, né, de muitos dos fatos vivenciados pelo Cristo. Tanto é que nos evangelhos é comum de às vezes encontrarmos fatos que são narrados por um evangelista, mas por outro não, ou então situações onde um determinado evento é narrado antes ou depois de outro, dependendo de quem é que está contando a história. E, sinceramente, nós ficamos um pouco sem saber para onde que a gente iria. E aí, o que que aconteceu? Nós tentamos organizar o caminho que a gente vai seguir. Até porque essas nossas conversas estão sendo registradas não somente aqui em vídeo, mas nós estamos escrevendo uma espécie de roteiro para quem quiser consultar isso em outros momentos. E tínhamos algumas opções, né? Tentar construir essa cronologia que ficaria longa demais e não é uma cronologia 100% certa. Focar nos ensinos, nas parábolas, focar nos milagres ou tentar, de alguma forma, apresentar um pouco mais ainda sobre essas experiências de convívio com Cristo, mas partindo dos encontros, dos contatos. E nós vamos trabalhar com todas essas possibilidades, mas neste momento nós optamos por seguir os personagens, por procurar e apresentar um pouco as pessoas do Evangelho, as pessoas que conviveram com Jesus, aqueles que de alguma forma estiveram presentes nas narrativas, que a gente pudesse conhecer de alguma forma quem são esses que estiveram lá junto com Jesus nesses primeiros tempos. E seguindo um pouco, né, porque tentamos mapear um pouquinho esses encontros, mas seguindo um pouco de algumas possibilidades, nós vamos começar com uma sugestão dada por João Evangelista, no capítulo 3 do seu Evangelho. Porque João fala que Jesus estava em Jerusalém e num desses dias em que ele estava lá, ele foi até o templo e no templo de Jerusalém ele viu como é que as coisas do Senhor estavam sendo tratadas como se fossem mercadorias no mercado. E exatamente por causa disso, teve uma cena que ficou conhecida como a expulsão dos vendilhões no templo. Ah, Rogério, a gente vai falar disso hoje? Não. Hoje a gente vai conversar sobre um jovem homem que, poucos dias depois dessa cena da visita ao templo, foi procurar Jesus numa casa onde ele estava sendo hospedado. E esse homem era muito importante em Jerusalém, ele era um dos doutores do templo. E exatamente por causa disso, e por causa de toda aquela cena, né, que foi quase um teatro que aconteceu lá no templo, da expulsão, no momento da expulsão dos vendedores, dos mercadores, esse homem pediu uma audiência com Cristo, uma possibilidade de conversa com ele, mas foi no meio da noite, porque existiam muitos espiões, a política de Jerusalém ela era muito séria, e ele ficou um pouco receoso de ver a sua reputação manchada, de ser talvez prejudicado. Ele estava começando, né, a ascender, a crescer dentro daquela sociedade. E esse jovem doutor da lei, que se chamava Nicodemos, foi procurar Jesus escondido em mantos, na calada da noite. E ele fala que quando ele chega, e isso está narrado para gente no livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, nós vamos falar muito sobre esse livro. Mas quando ele chega lá naquela casa simples, onde Jesus estava se hospedando, e encontra com o Cristo, que aliás a Amélia Rodrigues fala que esse foi um encontro muito desejado por Jesus,
era quase como se ele estivesse encontrando um amigo antigo. Ela comenta que ele vai naquela expectativa, naquela ansiedade, porque depois de tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele sabia que ele era o Messias. Ele vai em busca desse Messias e quando ele chega e se depara com o Cristo, ele, da mesma forma, né, que tantos outros, a gente vai ouvir essa fala com muita frequência, tenta buscar no íntimo onde que ele já conhecia aquele homem. E a Amélia Rodrigues fala que parece que uma voz dentro da mente de Nicodemos conversou com ele da seguinte forma: eu te conheço, Nicodemo, Bar Nicodemo, desde antes. Era aquela certeza do encontro. Ele sentiu como se ele estivesse encontrando um amigo. Mas ele não tinha tempo para perder, porque não no sentido de que aquilo não devesse ser aproveitado, né? Mas é porque ele não queria perder nenhum minuto. Era uma dádiva, um presente, aquela oportunidade de encontro. E ele aguardando para ver como é que começaria aquela conversa, ele tenta fazer os rodeios que seriam comuns, né? A gente sempre tem a tendência, como diz no popular, de gastar um pouquinho, de bajular um pouquinho quando a gente encontra alguém que é muito importante. E Nicodemos se dirige a Jesus assim: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está exaltando o que Jesus conseguia fazer. Mas Jesus é prático. E Jesus vira para ele: que desejas de mim? Jesus sabia, na verdade, o que ele tinha de fazer lá, mas ele precisava que aquele homem, que aquele jovem falasse. E aí, Nicodemos resolve: que é mister fazer, o que é preciso fazer para fruir das vicissitudes da paz, para alcançar a paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino dos céus? O que eu preciso fazer para alcançar esse reino dos céus? E aí, Jesus, sem medir palavra nenhuma, sendo direto, fala com ele que, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entende, mas não entende. Ele conhecia algumas coisas que as pessoas diziam sobre essas explicações em torno do nascer. A reencarnação não era desconhecida do povo hebreu. Não era da mesma forma como a gente entende hoje, né? Com todas as explicações científicas que a doutrina traz para a gente, mas eles tinham noção dessa possibilidade de se nascer de novo, principalmente entre os essênios. E aí, Nicodemos, ainda confuso, querendo ter certeza, volta para Jesus e pergunta-se, né? Mas como pode um homem nascer sendo velho? Ele joga. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas como assim? Eu posso então entrar dentro de novo da barriga da minha mãe, do ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus olha para ele demoradamente, porque ele sabia que Nicodemos, na verdade, tinha entendido. E Nicodemos fica meio sem graça com aquela situação, embaraçado. E aí Jesus fala: quando me refiro a nascer de novo, desejo esclarecer quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. Isso daí era um termo que era muito comum na época deles. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos entendeu. Achou um pouquinho estranha aquela explicação, né? Porque nunca ninguém tinha falado tão claramente assim para ele. E esse nascer da carne e do espírito é claramente a ideia do nascer corporalmente pela reencarnação
e também de nascer se renovando. São as duas leituras que são possíveis. Nicodemos ainda tenta, né? Mas como que pode ser isso? E aí, essa hora é fantástica, porque Jesus vira para ele e fala assim: és mestre em Israel e não sabes isso? Você é um dos doutores da lei, você não sabe disso? Todos os que compulsam, que consultam os velhos pergaminhos, conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Você sabe do que a gente está falando, mas você não quer acreditar. Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, Jesus fala com ele, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. A gente tem esses momentos de pausa. Os compromissos são regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. A evolução não cessa. Jesus se aquieta. Eles conversam mais um pouquinho, mas não tinha mais o que ser dito. Da mesma forma que ele chegou escondido, Nicodemo se envolve novamente no seu manto e retorna para sua casa. Ele não segue o Cristo presencialmente, mas ele nunca deixa de seguir o Cristo em todos os dias da sua vida. Vamos conversar muito sobre personagens da Boa Nova. Começamos com Nicodemos. É só o começo. Um beijo grande.